Bom, pessoal, tudo bem? Boa noite. Eu resolvi fazer esse vídeo fazendo uma crítica pertinente ao vereador e candidato a prefeito Daniel Alves. Eu me chamo Rafael Nascimento, né? Eu sou um estudioso, professor também. E o que é que acontece? A minha crítica vai em torno de um projeto de lei que ele recentemente criou, né? Ele fez dois projetos de lei recentemente, um que privilegia as crianças autistas. E esse eu concordo em gênero e grau, porque as crianças autistas não têm essa assistência mais próxima, certo, do próprio município, no caso a prefeitura. E ele criou um projeto de lei para dar maior assistência a crianças autistas. Até aí, tudo bem. Mas um dos projetos de lei que Daniel Alves criou, eu não concordo. Mas eu não concordo não é por causas ideológicas, eu não concordo não é por conta especificamente de aversão a grupos específicos, eu não concordo por conta de questão partidária, não. Até porque o Daniel Alves, em especial, ele é hoje do PCdoB. Não sei se ele vai posteriormente adentrar em algum partido, mas hoje ele faz parte do PCdoB e eu sou do PDT. Mas as minhas análises sempre foram feitas em cima de questões técnicas, certo? Uma análise que é feita em cima da racionalidade e eu deixo as questões de opinião, suposições, questões ideológicas para lá, partidárias também, né? Eu sou o criador especificamente do blog Denúncia Jaboatão 24 horas, inclusive existe várias denúncias que foram recentemente feitas lá no meu blog, você pode estar acompanhando, e o link está aqui no meu Instagram, certo? O projeto de lei, estou com ele aqui, do Daniel Alves, é o projeto referente a 5% das vagas das empresas terceirizadas para as mulheres vítimas de violência, que são protegidas pela justiça e acompanhadas por um programa do município. Repetindo, né, para as pessoas que não entenderam, o projeto de lei criado por Daniel Alves, né, o candidato a prefeito, conceder 5% das vagas das empresas terceirizadas para as mulheres vítimas de violências que são protegidas pela justiça e acompanhadas por um programa do município. Ok? Pronto, esse projeto de Daniel Alves. Ok? Para fazer uma retórica a essas questões, eu vou usar como um fundamento esse livro, né, que é o Direito Constitucional, o autor é Gustavo Bachete, certo? Esse livro aqui. Vou usar o Direito Administrativo Descomplicado, eu acho que você conhece esse livro. O autor é Marcelo Alexandrino Vicente Paulo, está aqui. Vou usar como fundamento Alexandre de Moraes, Direito Constitucional, aqui, ó, certo? Que eu acho importante, né? Inclusive para falar sobre essa pauta. E esse livro aqui, ó, de Maria Silvia Zanella de Pietro, Direito Administrativo. Eu vou usar para fundamento, está aqui. Ok? Pois bem, veja só, hoje existe por parte dos partidos a promoção especificamente de promover as mulheres a ascensão tanto no mercado de trabalho como na sociedade. E eu acho isso importante, né? Eu acho que as mulheres devem ter os mesmos direitos que os homens. O que eu não concordo é quando se cria leis para um grupo em detrimento a outro. Como assim, Rafael? Olha, se eu crio lei para conceder 5%, como foi falado aqui, das vagas das empresas terceirizadas para as mulheres vítimas de violência, certo? Ou seja, para as mulheres que são vítimas de violência, aí concedo 5% das vagas nas empresas terceirizadas, eu vou ter que também criar leis para grupos, por exemplo, que também sofrem discriminação, sofrem violência, preconceito, também vou ter que criar vagas que também vá defender esses grupos, certo? Em cada um na sua vontade distinta. Então, vou ter que criar leis para beneficiar esses grupos, ok? Só que, a partir do momento que eu crio uma lei que beneficia as mulheres e não beneficia outros grupos, se eu sou um agente político, certo? E um agente político, ele deve ser neutro, né? Hoje, a esquerda, eu falo a esquerda em geral, ela abraçou diversos grupos com diversos nichos, diversas amplitudes culturais, tradicionais, etc. A esquerda abraçou. Hoje a gente vê na esquerda, por exemplo, a gente vê a comunidade LGBT,
A gente vê hoje na esquerda o feminismo, que é muito forte na esquerda. A esquerda abraçou de uma forma as feministas e hoje é muito forte. Elas ditam muitas vezes regras dentro da esquerda, seja você do PCdoB, do PT, do PDT, etc. Ok? Então, hoje a esquerda tem o movimento feminista muito forte, certo? E as pautas feministas realmente são evidenciadas demais por conta que o movimento feminista ganhou uma força, principalmente na esquerda. Temos a comunidade afro, que aí abrange a questão do indivíduo, que é afrodescendente, mas também que participa das religiões africanas, como por exemplo o candomblé e da Umbanda, ok? Temos os indígenas, temos os ateus e agnósticos. Então, a esquerda, de certa forma, ela abraça esses grupos que são alvo de preconceito na sociedade. A esquerda, normalmente, abraça, principalmente o PT, o PCdoB, etc. Esses partidos, normalmente, abraçam esses grupos que são alvo de preconceito, ok? E isso é praxe. Então, o movimento feminista, ele ganhou muita força na esquerda, né? E muitas vezes dita regras e regras. Eu concordo que a mulher, particularmente, ela tenha seus direitos como homem constitucionais. E a Constituição, no caso o artigo 5º, inciso 1º, certo? Diz que todo mundo é igual, é o princípio da isonomia, diz que todo mundo é igual em direitos e obrigações, ok? Você concorda comigo? Só que a partir do momento que eu crio uma lei que beneficia um grupo que sofre violência em detrimento a outro que sofre violência, mas não é atendido pelos agentes públicos, pelo vereador, pelo prefeito, a gente tem que fazer uma reflexão referente a isso. Entende? A reflexão é o seguinte: será que só é alvo de violência doméstica a mulher? Não. Os homossexuais ou a comunidade LGBT, né, em cima de dados que você pode pesquisar, inclusive na internet, mostra que a comunidade LGBT sofre mais violência do que as mulheres, a comunidade LGBT. Aqui no Brasil é o país que mais mata homossexuais no mundo. Entende? Então, será que o Daniel pensou também nessas questões para criar leis que também vão beneficiar esse grupo? Porque, olha, se a Constituição diz que existe o princípio da isonomia, que o agente público que tem que representar o Estado, o município, a federação, ele tem que ser neutro. E a democracia, para quem não sabe, que muitas pessoas misturam a democracia, certo? Não é o governo da maioria, né? As pessoas se confundem isso. Mas a democracia é o governo proporcional das vontades do povo, certo? A vontade do povo proporcionalmente, ou seja, a vontade de grupos distintos deve ser incorporada pelo agente público. Isso pode ser um vereador, pode ser um prefeito, pode ser um governador, um presidente e assim sucessivamente. Tá dando para entender? Então, assim, o Daniel, ao meu ver, deveria, quando criou essa lei para beneficiar as mulheres que sofrem violência, deveria ter também analisado a comunidade, por exemplo, LGBT, que sofre violência mais do que as próprias mulheres. Deveria ter analisado também os indígenas, certo? Que são grupos que hoje recebem violências, vários indivíduos sendo mortos. Deveria analisar que hoje se mata muito babalorixá. Inclusive, aqui em Jaboatão dos Guararapes, Pernambuco, se mata muito babalorixá. Entende? Então eu deveria analisar esse tipo de questão. Deveria analisar que hoje no Brasil não existe um parlamentar declarado ateu ou agnóstico que faz parte do Congresso ou faz parte como agente público de qualquer prefeitura do Brasil. Não temos políticos ateus e agnósticos declarados. Uma observação: Fernando Henrique, ele só explicitou que era agnóstico posteriormente a cumprir seus mandatos, mas no período de eleição ele foi neutro. Porque se ele fosse expor realmente que era um agnóstico, a população, por ser preconceituosa, nunca o elegeria como tal, independente das suas boas ideias, da sua capacidade psíquica e da sua inteligência, certo? Então, será que esses grupos são atendidos? Será que o agente público tem que dar privilégio a um grupo em detrimento a todos os demais que também sofrem violência, sofrem discriminação, sofrem intolerância, são mortos gratuitamente? Será que eu vou dar privilégio às mulheres em detrimento a todos esses grupos? Então, ao meu ver, isso é falho. Para, na realidade, eu fazer uma pesquisa muito mais profunda sobre esse assunto, para depois colocar ou uma emenda para aprovar uma lei que beneficie, por exemplo, as mulheres, eu deveria analisar se realmente as mortes que as mulheres sofrem na sociedade, feminicídio, se as mortes são realmente verdadeiras no grau que elas colocam. Eu não duvido e tenho certeza que as mulheres são alvo de violência por parte dos homens, certo? Mas será que realmente os dados que as mulheres apresentam são reais? Essa é a discussão.
E isso tem que ser tratado de uma forma técnica, de uma forma científica, e não apenas opinião por partidarismo, certo? Não apenas especificamente porque a esquerda abraça o movimento feminista, e o movimento feminista é forte, então eu quero ter voto, certo? Eu quero ganhar as eleições como prefeito, então eu vou criar especificamente uma lei que beneficie a maioria, porque essa maioria, sendo beneficiada, vai votar em mim. Então eu tenho que analisar de forma técnica para que posteriormente, quando eu aprovar essa lei, certo, ou essa emenda parlamentar, certo, como um parlamentar que sou, não venha retóricas contundentes referente a essa questão. E por quê? Porque as mulheres não são os grupos que mais sofrem violência aqui no país. É dessa forma que é colocado na mídia tradicional. Mas eu, por exemplo, eu escrevi um livro, certo? Quem quiser saber um pouco de mais detalhes, e eu usei apenas dados técnicos que mostra assim que as mulheres são alvo de violência, mas da forma que a mídia tradicional coloca é um alardeamento das informações que são passadas, certo? Ou seja, há um aumento dos dados que são apresentados, certo? As mulheres sofrem violência, sofrem, ok? Mas não são os únicos grupos que sofrem violência, e também os dados que são efetivamente colocados por elas não são dados confiáveis. Eu, em meu livro, que mostro essa farsa, mostro categoricamente que a mulher, sim, ultimamente tem sofrido mais violência dos homens, mas se for fazer uma comparação com a comunidade LGBT, se for fazer comparação, por exemplo, com os próprios homens, se for fazer comparação com os negros que são mortos nas regiões metropolitanas, nas periferias, as mulheres perdem. E o alardeamento que é feito pela mídia tradicional é que as mulheres estão tendo suas vidas ceifadas e por isso que deve ser aprovada leis em cima de leis para beneficiar a mulher. Agora, o perigo disso é que, a partir do momento que se aprova uma lei sem uma pesquisa aprofundada, sem uma análise concreta referente a isso, então, o que acontece? A sociedade futuramente vai cobrar. Porque esses grupos que estão sendo inferiorizados por conta de decisões sem uma análise mais profunda vão reivindicar. E essa reivindicação vai gerar diversos atritos, pode gerar uma guerra civil e, posteriormente, pode gerar coisas piores. Então, ao meu ver, é necessário que, antes de aprovar uma lei, certo? É necessário que se faça uma pesquisa aprofundada, é necessário que deixe o partidarismo de lado, deixe, na realidade, as conveniências e que se aprove leis baseadas em dados técnicos e científicos, certo? Eu não sou a favor, por exemplo, que exista uma delegacia para a mulher e leis específicas para a mulher. Ora, dentro do Código Penal, que foi o que eu apresentei aqui, já tem leis que protegem, por exemplo, contra a agressão. Já tem leis que protegem contra a agressão tanto o homem como a mulher. Se eu crio uma lei específica para beneficiar a mulher, eu vou ter que criar leis para beneficiar o homem, a comunidade LGBT, os ateus e agnósticos, e assim sucessivamente. Tenho que também ter delegacias respectivas para defender esses grupos. Ora, quando posteriormente se cria delegacias que protegem apenas e unicamente a mulher, se cria a Lei Maria da Penha, por exemplo, que beneficia apenas a mulher, cadê o princípio da isonomia aqui? Não existe. O princípio da isonomia diz que, olha, essa lei tem que beneficiar tanto um grupo como outros. Ora, o agente público ele deve incorporar a vontade proporcional do povo. E não de grupos específicos, que no final das contas esse agente público está fazendo esse tipo de lei para beneficiar esse grupo porque ele vai tirar alguma vantagem disso. Certo? Por exemplo, na esquerda hoje a gente tem uma grande quantidade de mulheres e também do movimento feminista em ascensão. Então, se eu aprovo leis que beneficiam esses grupos que são maioria dentro do partido, a consequência disso é apenas jogada política, interesse. Mas vamos verificar se realmente o que está sendo aprovado tem um fundo técnico ou científico. Entende? Então, eu não sou a favor desse projeto de lei, particularmente, que o Daniel Alves ele criou para que 5% das vagas das empresas terceirizadas sejam para as mulheres vítimas de violência. Eu não concordo. Eu concordo que essa lei, se for aprovada, também que essa lei beneficie outros grupos. Aí sim, aí o princípio da isonomia está sendo praticado. Porque, ao meu ver, o que está acontecendo aqui, certo, é favorecer esses grupos, porque dentro da esquerda, esses grupos são fortes. Esses grupos são muito fortes, certo? As mulheres do movimento feminista têm muita força, dita regras, certo? Dentro desses movimentos sociais e dentro de partidos
da esquerda e que, de certa forma, existe um partidarismo, existe uma jogada política, existem conveniências a esse respeito. Só que, se vamos tratar de leis, devemos analisar questões técnicas e científicas referentes a isso. Eu deixo-me à disposição de qualquer pessoa que é contrária ao que eu estou falando aqui. Deixo-me à disposição. O meu Face é o Rafael Nascimento, o meu Instagram, para quem não sabe, é Rafael_Santiago, _Nascimento. E você pode estar se inscrevendo no meu Instagram, como também se inscrevendo no meu Facebook, que é Rafael Nascimento, e você está verificando esse vídeo, por exemplo. Então é muito mais profundo esse tipo de decisão, essa tomada de decisão que foi feita pelo Daniel Alves. Por exemplo, recentemente, só para terminar esse vídeo, 2 babalorixá foi alvo de violência por conta de intolerância. Existem leis que dão priorização também a esses grupos? E as mortes dos babalorixá, a opinião pública, na realidade, fez algum alarde? Cadê as políticas públicas que abrangem esses grupos? Por exemplo, os ateus são os grupos que têm mais alvo de intolerância aqui no país. Certo? Vários ateus, e eu tenho como repassar dados, foram mortos por conta de religiosos fanáticos. Existe alguma lei que proteja os ateus e agnósticos? Não. Existe alguma lei que proteja a comunidade LGBT no município de Jaboatão? Não. E por que tem que privilegiar a mulher em detrimento a todos esses grupos e essas multiplicidades? Entende? Como isso é muito discutível, que eu não posso aprovar uma lei sem ter uma consulta prévia de indivíduos que lidam com a questão do cientificismo e de questão técnica. Entende a questão? Então, essa lei vai ser benéfica para, por exemplo, o Daniel Alves, porque dentro do partido que ele faz parte, a maioria são compostas de mulheres e na esquerda, no geral, tem mais mulheres do que homens, né? Só que eu não sou a favor de que o princípio da isonomia seja quebrado, a não ser que exista uma questão histórica por detrás disso. Mas para isso deve ser discutido essa questão. Por exemplo, existe a cota dos negros, para os negros nas universidades. Mas por quê? Porque existe uma questão histórica. E isso serve como se fosse uma reparação momentânea dentro do contexto histórico. Entende? A mulher, por exemplo, ela é alvo de violência. Mas eu posso generalizar, todas as mulheres que são alvo de violência são por conta da mesma situação de intolerância, ou de ciúme, de ex-namorado, de ex-marido, etc. Não. Existe também dentro desse espaço de reflexão vários tipos de agressão. Eu não posso considerar apenas agressão física, existe agressão moral, psicológica. Existem outros tipos de agressão que muitas vezes a mulher cria, a mulher provoca e, porventura, o indivíduo não tem um equilíbrio suficiente naquele exato momento e, por impulso, termina agredindo a mulher. Mas ela, anteriormente, agrediu esse cidadão com palavras, moralmente, psicologicamente, para que ele viesse agredi-la fisicamente. Então deve ser tudo analisado, está entendendo? Tudo analisado, porque na nossa sociedade só se considera particularmente a agressão física e não se considera o todo, se considera apenas o ato. Só que o ato também pode ter havido motivações que também são agressões. Entende? Então, a lei deve ser analisada de uma forma mais profunda, certo? Para que não se tome decisões, ao meu ver, precipitadas e que privilegia grupos apenas por questão partidária e ideológica. Um abraço do professor Rafael Nascimento.